Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Estamos encerrando mais uma semana e nós vamos agradecer ao Senhor por mais essa semana que está se encerrando. Então, junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e repete com a tia. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa semana que está se encerrando. Obrigada, Senhor, por tudo. Nos protege, nos ilumina, nos abençoa. Amém? Olha só, nós iremos falar, vocês vão abrir o livro na página 32 de português, onde nós iremos falar sobre as palavras que concordam, artigo, substantivo e verbo. Todas essas três classes gramaticais nós já estudamos, o artigo, o substantivo e o verbo. Agora ele vai trazer para a gente como é que nós devemos concordar, tá? Ele vai apresentar aí o princípio básico da concordância verbal, certo? Então vamos lá. Depois do recreio, a turma voltou a trabalhar na melhoria das cartas abertas. Leia a seguir um trecho da carta de Dulce, Massaro e Elias. Uma forma de acabar com a injustiça é deixar que as mulheres escolham sua própria profissão, pois assim serão livres para fazer o que preferirem. Você concorda com a afirmação da carta escrita pelo grupo de Dulce? Por quê? Segundo esse trecho, quem deveria escolher a própria profissão? Assinale. Aí, no caso aí, a mulher ou as mulheres. 3. Anita observou que no trecho escrito pelos colegas, duas palavras poderiam ser substituídas por apenas uma. Sabendo disso, faça o que se pede. Letra A. Releia o trecho e observe as palavras destacadas. Qual pronome pessoal poderia ser usado para substituí-las? Então, ele traz a caixinha aí do lembre-se. No volume 1, você aprendeu que os pronomes pessoais são palavras que se referem às pessoas do discurso e podem substituir os nomes, no caso, os substantivos, tá? Então, quando ele diz aqui, uma forma de acabar com a injustiça é deixar que as mulheres escolham sua própria profissão. Então, ele pede para você rever aqui ela ou elas. B. Reescreva o trecho substituindo as palavras em destaque pelo pronome assinalado na atividade anterior. Atenção, conjugue o verbo de forma adequada. C. Na frase reescrita, o verbo escolher foi conjugado no singular ou no plural. E na frase escrita pelo grupo de Dulce, como esse verbo foi conjugado? Então vamos lá. Após a leitura do texto de Dulce, Elias e Massaro, a professora Elaine explicou a eles que é preciso fazer a concordância entre algumas palavras, ou seja, os verbos eles devem ser usados no mesmo número dos seres aos quais eles se referem. Para que eles entendessem, a professora apresentou alguns exemplos na lousa. As crianças precisam de tempo para brincar e estudar. A brincadeira é essencial na infância. Então, de acordo com as frases acima, em qual caso o verbo é conjugado no plural e em qual situação é conjugado no singular? Leia as opções e numere-as corretamente. O verbo é conjugado no singular quando o substantivo e o artigo também estão no singular. O verbo é conjugado no plural quando o substantivo e o artigo também estão no plural. Então, vocês vão olhar as frases e vão numerar aqui de acordo com a resposta correta. 5. Depois de entender os exemplos, os alunos corrigiram a parte inadequada de sua carta aberta. Faça como eles e complete o trecho da carta aberta do grupo de Dulce com o verbo escolher conjugado corretamente. Então, quando diz aí, uma forma de acabar com a injustiça é deixar que as mulheres, escolham sua própria profissão, Então, vocês vão colocar aí a conjugação do verbo correta, tá bom? 6. Para que os alunos praticassem a concordância entre as palavras, a professora lhes apresentou algumas frases e pediu a eles que as completassem adequadamente. Faça essa atividade você também. Então, letra A. É importante que a sociedade entenda ou entendam que as mulheres têm os mesmos deveres e direitos que os homens. B. O mais importante é que o mundo seja ou sejam um bom lugar para as pessoas viver ou viverem em harmonia.
Então, vocês vão precisar concordar o verbo aí de acordo com cada substantivo, com cada palavra, tá bom? Após a página 33, nós vamos pular a 34 e nós vamos lá para a página 35 aqui, ó, no exercitando, que é aquela revisão. Essa revisão ela vai trazer a carta aberta e o meio e meia, né? Que nós estudamos na aula passada. A carta aberta, nós vimos que não é como uma carta pessoal. A carta aberta ela é destinada a alguém, né? A um grupo de pessoas ou a uma comunidade, mas ela é publicada pela imprensa, né? Já a carta pessoal, não. A carta pessoal nós temos um destinatário, nós usamos envelope para que chegue até a pessoa. Nós vimos também o uso do meio e do meia, certo? E quando indica metade de um inteiro, a palavra meio, ela deve acompanhar um substantivo masculino e a palavra meia acompanha um substantivo feminino, certo? Então, quando eu digo assim, que a palavra, quando eu digo assim, hoje eu comi meia maçã. Então, eu estou indicando que eu comi a metade da maçã, então eu uso meia. Mas se eu falo, hoje eu estou meio brava. Então, não é metade brava, eu posso estar um pouco brava, né? Então, eu uso meio, mesmo eu sendo mulher, certo? Então, vamos lá. Leia a carta aberta escrita pelo grupo de Anitta e, em seguida, faça as atividades propostas. Carta aberta à comunidade escolar. Aí vocês vão fazer a leitura da carta, tá? E, em seguida, vocês vão responder as perguntas de acordo com o texto, com a carta aberta. Número 1. Na carta aberta elaborada pelo grupo, a quem Anitta e seus amigos se dirigem, isto é, a quem eles escrevem. Justifique sua resposta com partes do texto. 2. No texto, qual é o tema abordado pelo grupo? 3. Para fundamentar o seu ponto de vista, o grupo apresentou argumentos, lê as opções e assinale a alternativa correta. 4. De acordo com a carta aberta, quais situações cotidianas demonstram a desigualdade entre as pessoas? Releia o texto e sublinhe o trecho que corresponde ao que se pede. Diferentemente da carta aberta apresentada pela professora Anitta e seus amigos, fizeram no texto uma pergunta aos leitores. Releia a seguir o trecho em que há esse questionamento. Precisamos mudar essa situação, afinal todos nós precisamos de um ambiente limpo e organizado para viver, não é mesmo? Na sua opinião, por que o grupo faz uma pergunta direta aos leitores? Questão 6. Na carta aberta, o grupo incentiva os leitores a tomar uma atitude para mudar a situação apresentada. Justifique sua resposta com partes do texto. 7. Ao escrever o final do texto com os colegas, Ita usou um verbo que pode ser substituído por outros. Releiam no seguinte trecho da carta aberta. Vamos cooperar para que essa situação mude. Consulte o dicionário para realizar esta atividade. Qual verbo pode substituir sem alteração de sentido que está em destaque no trecho? Página 37. Para ajudar os alunos a praticar o uso de meio e meia, a professora Elaine escreveu na lousa algumas frases sobre o dia a dia na escola para que eles as completassem corretamente. Faça você também. Então, vocês vão usar o meio ou meia, de acordo com cada frase, tá? Vocês vão fazer a leitura das frases e vão responder. Letra A. Agora pinte de verde os quadros das frases em que a palavra meio ou meia signifique metade. E de rosa os quadros que contenham a palavra meio ou meia no sentido de um pouco ou um tanto. 9. Leia as sentenças a seguir, complete-as com o verbo do quadro conjugados no singular ou no plural. Aí tem colabora, respeitar, se tivesse, tinham e são. Vocês vão fazer a leitura e vão colocar os verbos de acordo com as frases, certo? Estamos encerrando por aqui com a nossa disciplina de português. Em seguida, vocês têm aula de geografia.